Já era meio-dia quando o Senhor Lobo reuniu todos para dar uma aula de sobrevivência na floresta caso fique perdido na mata, porém o miserável do George, como sempre, só faz estupidez e ao invés de prestar atenção preferiu sair seguindo uma borboletinha. A Peppa estava com sua amiga Suzy prestando bastante atenção no Senhor Lobo e nem percebeu que aquele leitão ordinário havia desaparecido. Devido à falta de neurônios, ele caminhou sem prestar atenção e acabou caindo de um barranco direto dentro de um rio. Enquanto isso, o Senhor Lobo ensinava a fazer fogo, pois é um recurso essencial para a sobrevivência na mata, e ainda não perceberam que o George sumiu. É muito difícil encontrar comida na floresta, porém nem tudo que cresce é comestível, e caso veja um rio, o mais indicado é caminhar ao lado dele em direção à correnteza, pois pode acabar encontrando alguma vila no caminho. Porém, graças à incompetência do Senhor Lobo, ele só foi perceber que o George tinha sumido quando eles pararam para almoçar, mas nesse momento o leitão já estava bem longe, pois foi levado pela correnteza e acabou desacordado na beira do rio. Imediatamente as buscas foram iniciadas e todos começaram a gritar pelo leitão, mas além de distante ele estava desacordado. A Peppa estava bastante envergonhada por ser uma irmã desnaturada e não ter cuidado direito do irmão, e quando a noite começou a chegar, a temperatura começou a ficar gelada e ele acabou acordando. Porém ele ainda está desorientado, com o corpo dolorido e o estômago roncando de fome. Felizmente ele achou algumas frutas em um arbusto próximo e pareciam tão apetitosas, e por causa da fome o porquinho nem sentiu o leve gosto amargo que aquelas frutas tinham. Infelizmente nem todas as frutas são comestíveis. Agora ele precisava de um abrigo e até se lembrou do Senhor Lobo dizendo algo sobre isso, mas como esse miserável não presta atenção em nada, ele teve que tentar fazer do seu próprio jeito. Mesmo assim seu corpo ainda estava muito dolorido após a descida no rio, e para piorar os galhos da floresta ainda arranhavam suas mãozinhas delicadas de princeso. Nesse momento ele escutou o barulho de alguma coisa sussurrando no meio da floresta e ficou aterrorizado, mas preferiu pensar que era apenas o vento. Ao tentar fazer uma barraca simples, tudo acabou desmoronando, já que a falta de habilidades desse leitão estúpido não colaboram com nada, e acabou ficando sem abrigo. Ele então decidiu simplesmente se sentar e ficar esperando até que alguém o resgatasse, mas depois de meia hora ele viu uma movimentação suspeita em um arbusto próximo. Se tratava de uma criatura muito parecida com a Peppa Pig, mas claramente tinha alguma coisa errada, pois além de bizarra, aquela Peppa perguntou se ele estava tentando se esconder e até disse para ele não se preocupar, pois ela o encontraria em todos os lugares. Foi nesse momento que o leitão começou a ficar paranoico e chegou a congelar por alguns minutos, porém como não aconteceu nada, ele começa a pensar que aquela coisa tinha desaparecido. Nesse mesmo momento começaram a surgir dificuldades na busca do porquinho, já que infelizmente a senhorita Rabbit não conseguia ver nada de seu helicóptero, pois estava muito escuro, e tudo que eles poderiam fazer era confiar no Senhor Lobo, já que ele conhecia bem a área e poderia encontrá-lo. Enquanto isso, George estava desesperado tentando fazer uma fogueira, pois já estava aterrorizado com o escuro e o fogo lhe daria alguma sensação de segurança. Infelizmente a fogueira do porquinho não progrediu, e para piorar ele tinha ficado com as mãos inchadas de quando tentou fazer a barraca, e tentar acender a fogueira só deixou suas patas ainda mais doloridas. Se tivesse prestado atenção no que o Senhor Lobo tinha falado, com certeza sua situação não seria tão complicada, e agora ele só tinha que tentar não deixar as coisas ainda piores. Nesse momento ele ouviu um outro arbusto se mexendo novamente, e quando se preparava para correr percebeu que felizmente era o Senhor Lobo, que estava perguntando por que ele estava sentado ali sozinho, pois com certeza deveria estar com medo do escuro. O lobo então expressa seu contentamento por ter encontrado o leitão, já que o cheiro dele era inconfundível em meio à floresta, porém foi uma longa caminhada até atravessar toda a floresta, e a vila mais próxima ficava a 5 horas de distância. Ele então manda o George olhar para o céu, pois a lua estava fornecendo muito pouca luz e ele não acreditava que os olhos do porquinho conseguiriam ver alguma coisa naquela escuridão. Felizmente ele era um predador noturno e essa era uma boa notícia, pois não havia ninguém por perto e ele só foi capaz de encontrá-lo devido ao cheiro gostoso de bacon que foi deixado em meio à floresta. E é nesse momento que percebemos que o Senhor Lobo não está puro, pois ele diz que seu olfato de predador foi essencial para encontrar o George, mas enquanto caminhava todo esse tempo para tentar encontrá-lo, ele finalmente percebeu que o cheiro não era o suficiente para ele, pois ele poderia sentir também o gosto do bacon do leitão e ninguém jamais saberia disso. Porém o Senhor Lobo desapareceu logo em seguida, mas nesse momento George já estava completamente desesperado e com seu coração acelerado a ponto de pular para fora do peito. Nesse momento descobrimos também que a causa dessas aparições bizarras provavelmente foram por causa das frutas vermelhas que esse estúpido comeu, e elas deviam estar causando alucinações nele. Seu cérebro estava completamente envenenado, mas por ser um porco jovem ele não fazia ideia disso e apenas ficou lá parado totalmente em pânico, pensando que em algum lugar da floresta havia um lobo que queria devorá-lo e por isso ele deveria ficar bem quieto e escondido. Logo em seguida ele começou a procurar um esconderijo adequado, mas o Senhor Lobo apareceu novamente dizendo que finalmente teria o encontrado e pergunta se estava tudo bem com ele. O Senhor Lobo até diz que eles estavam o procurando o dia todo, mas por não saber o que realmente era real naquela situação, o leitão ficou completamente apavorado e começou a correr para longe sem olhar por onde estava pisando e novamente caiu de outro penhasco. Após cair novamente ele já não tinha mais forças para se levantar, pois além de exausto ainda tinham as frutas venenosas que o deixou ainda mais debilitado, e aquele seria o seu fim. No dia seguinte as buscas continuaram, mas infelizmente o corpo do George nunca foi encontrado.